Treinar as emoções para ser feliz. Capítulo 4. Você viveu o maior romance da história. A história de uma grande viagem. A 16 de julho de 1969, um feito quase inacreditável ocorreu na humanidade. Um enorme foguete pesado com 2,8 toneladas e muito alto, medindo o equivalente a um edifício de 44 andares, ou 110,6 metros, foi lançado na Flórida. O seu nome era Saturno. Ele transportava uma nave diferente de todas as outras, o Apollo 2, para a órbita da Terra. O objetivo da missão: fazer com que o homem pisasse outro solo fora da Terra, na Lua. Galileu defendeu que a Terra era redonda e quase foi punido por isso. Ele também observava o círculo da Lua e sonhava com ela, mas não imaginava que um dia os homens a pisariam. Nunca os terráqueos foram tão longe. Eles fizeram uma alunagem, pousaram sobre o Sol da Lua para a explorar. Foi um facto tão extraordinário que alguns ainda duvidam de que tenha acontecido. Apollo 2 transportava 3 astronautas: Armstrong, Aldrin e Collins. Viajaram muito e, sem nenhuma escala, percorreram 390 mil quilómetros. 3 dias depois, os seus corações começaram a palpitar. Eles tinham entrado na órbita lunar. Até àquele momento, tudo acontecia sem grandes anormalidades. Contudo, algo inesperado aconteceu. Quando estavam a apenas 1800 metros da superfície da Lua e as crateras pareciam tão reais, Armstrong rompeu o silêncio, exclamou: "Sinal de alerta!" Preocupado, ele apontava para uma luz vermelha no monitor. O coração dos aventureiros do espaço palpitava forte e rápido. O sonho da lunagem poderia tornar-se real. Pior ainda, se o defeito fosse grave, eles poderiam perder-se no espaço. O sinal de alerta, o erro 1202, identificado, não ocorrera durante o treino. Dispunham de apenas alguns segundos para decidir se voltavam para trás ou se continuavam com a descida na superfície lunar. Os astronautas estavam angustiados. Os pensamentos agitados instigavam a insegurança. Na Terra, a missão de controle tentava identificar o problema. De repente, alívio geral. A missão verificou que o sinal de alerta não inspirava perigo. Indicava que o computador de bordo, que era tão rudimentar comparado com os da atualidade, estava apenas a tentar atualizar-se. Assim, eles poderiam prosseguir a descida. Armstrong retomou a segurança e motivou-se a seguir o cronograma. Ele estava destinado a ser o primeiro homem a pisar a Lua. De seguida, passou do controle automático para o manual. O módulo lunar, o Eagle, usado na alunagem, descia lentamente. O seu trem de aterragem podia absorver pequenos choques, mas os astronautas poderiam ter problemas se tocassem demasiado depressa na superfície da Lua. Começou a contagem decrescendo para a descida. 10 metros, 9, 8, 7, 2, 1. Motor desligado, disse ele. O Eagle alunou. Ao descer, Neil Armstrong ficou extasiado. Não podia conter a sua alegria. O céu nunca fora tão lindo. As estrelas nunca brilharam tanto. O universo nunca pareceu tão enigmático, segredando mistérios que não compreendiam. Muito longe estava a Terra. Os homens, com todo o seu orgulho e todas as suas pobres diferenças, ficaram imperceptíveis aos olhos dos primeiros seres que pisaram a Lua. Não havia negros ou brancos, árabes ou judeus, ricos
ou miseráveis. Todos eram invisíveis. Se os primeiros astronautas fossem pensadores da psicologia, certamente pensariam que seria difícil acreditar que lá na Terra havia milhões de pessoas que consideravam os seus problemas do tamanho do universo, que não conseguiam ver mais nada diante dos seus olhos. A Terra era um belíssimo planeta azul a bailar no espaço. Então Armstrong, ao tocar com os pés na Lua, proclamou a célebre frase: "Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade." Você viveu o maior romance da história. Vimos que você foi o maior nadador da história, o maior alpinista de todos os tempos. Por que razão teve uma coragem ímpar? O que o motivava? A paixão pela vida. O espermatozoide viveu o mais belo romance da literatura. Se um dia lhe faltar amor por si mesmo, se em algum momento a sua autoestima estiver fragilizada, lembre-se de que você viveu o maior romance da história. Você era incompleto e imperfeito. A sua vida só seria completa e perfeita se encontrasse a célula da sua vida. Nunca dependeu tanto de outro ser para existir. Quando nem tínhamos emoção para amar, apaixonámo-nos pela nossa outra metade. Não a conhecíamos, nunca a ouvimos, nem havíamos visto a sua imagem, mas já a amávamos. Foi um amor arrebatador, um amor genético, a mais louca e intensa experiência da natureza. Cruzámos mares e oceanos sem medo de fracassar, escalámos montanhas e penhascos altíssimos sem receber de desabar. Nós tornámos-nos mais arrojados astronautas. Procurávamos o quê? A lua do óvulo? Era quase impossível atingi-la. Tínhamos de seguir uma longa e sinuosa trajetória no universo do útero. E o que era pior, não tínhamos nenhuma nave espacial, nem uma equipa de base para nos apoiar. Estávamos sós, num mundo estranho, movidos pelo amor ao milagre da vida. Partimos sem ter hipóteses de voltar e começar tudo de novo. Nunca lutámos tanto por nós mesmos. Em nenhuma época tivemos tanta autoestima, sem consciência de a ter. Tornámos-nos os maiores e empreendedores da história. Elegemos um alvo e estabelecemos diversas prioridades e diversos procedimentos para atingi-lo. Muitos não chegam a lugar algum, pois não têm metas ou não sabem estabelecer prioridades para as atingir. Não é tão fácil mudar os nossos conceitos e os nossos defeitos. Não é tão fácil conquistar pessoas difíceis. Não é tão simples superar as nossas frustrações e melhorar o nosso desempenho intelectual, mas é possível. Eleja os seus alvos e planeie as suas prioridades. Treine de ser um grande empreendedor. Lembre-se de que já foi imbatível. Um dia alguém vai superá-lo e que esse alguém seja você mesmo. Se no início da vida tivéssemos a capacidade que temos hoje de reclamar das circunstâncias e de encontrar os nossos defeitos, não teríamos garra suficiente para vencer a grande corrida da vida. Hoje em dia gastamos muito tempo a reclamar e a punir-nos. Um empreendedor ou reclama das circunstâncias, cria as oportunidades. Uma pessoa madura é consciente da sua falibilidade, não esconde os seus erros e não vira o rosto para a sua miséria. Ela tem sentimentos de culpa na dose certa e não na dose autodestrutiva. A sua consciência pesa-lhe o suficiente para ter coragem de pedir desculpas e mudar de rota. Tropeça, mas não deixa de caminhar. O grande encontro. Da caminhada até ao óvulo, os últimos momentos foram dramáticos.
Estávamos sem energia. As nossas forças estavam-se a esgotar. Não iríamos conseguir. Viveríamos mais alguns minutos e morreríamos como milhões de outros soldados na grande guerra da vida. No último instante, quando nos arrastávamos ofegantes, de repente vimos a mais bela imagem, o óvulo a brilhar à nossa frente. É a minha outra parte. Não podíamos estar enganados. Não tínhamos uma mente, não conhecíamos o mundo das ideias, nem o universo das emoções. Se tivéssemos, talvez iniciássemos uma conversa com a outra célula que nos completaria. Fui pisoteado, pressionado e esmagado. Passei por vales tenebrosos, escalei montes altíssimos e nadei oceanos para chegar aqui. Arrisquei a minha vida para te encontrar. Consumi todas as minhas energias só para te dizer uma coisa: não posso viver sem ti. Acredite, você viveu o maior romance da história. Por isso, nunca se diminua, nunca considere a sua vida sem valor. Nunca pense que você não lutou por você mesmo. Se hoje, por algum motivo, você estiver com a sua autoestima baixa, você está a ser incoerente com a sua história. Você lutou pela sua própria vida até às últimas consequências. O mundo inteiro pode ir contra si, mas não se meça pelo que os outros pensam. Muito menos se avalie pelo número dos seus problemas, erros, fracassos, lágrimas ou perdas. A vida é infinitamente bela e incompreensível. Só ela pode ser o parâmetro para auferir o seu valor. Outros fatores que contribuíram para conquistarmos o pódio da vida. Apesar de ter deixado milhões de concorrentes para trás, é provável que você não tenha chegado em primeiro lugar. Outros espermatozoides devem ter chegado à sua frente. Eles foram destruindo a camada exterior do óvulo com as enzimas que tinham numa vesícula inserida na cabeça. Mas você entrou em primeiro lugar e fecundou o óvulo. O que indica que nem sempre quem chega primeiro sobe no pódio da vida. Devemos abandonar a paranoia de ser o número um e devemos ser apenas o que somos. Em alguns casos, o óvulo abriu as janelas para mais de um pretendente, gerando os irmãos gêmeos não idênticos. Noutros casos, após fecundar o óvulo, dividimos-nos em duas células diferentes, gerando os gêmeos idênticos. Outros fatores exteriores deram-nos um grande empurrão para vencermos a grande jornada. Naquele dia, os nossos pais não discutiram. Ele não viajou, não ficou magoado com a nossa mãe, mesmo que ela tenha comprado uma roupa que estourou com o orçamento. Ela pôs o perfume que ele gostava e ele resolveu pôr o desodorizante que ganhava bolor no armário. Ela disse que o amava, ele disse que o tempo havia passado e que ela continuava mais linda do que antes. Os nossos outros irmãos não quiseram dormir na cama deles naquela noite. Enfim, você recebeu ajuda de todos os lados. Os factos e eventos do mundo, sob os olhos do Criador, contribuíram para que conquistasse o pódio da vida. Ao pousar na Lua, Neil Armstrong disse a célebre frase de que um pequeno passo humano se tornaria um grande passo para a humanidade. Se tivéssemos condições de dizer algo, talvez proclamássemos as seguintes frases para a posteridade. Deus deu-me o direito de participar na grande corrida da vida. Agarrei todas as oportunidades e venci. Jamais desistirei da vida.
De agora em diante, a humanidade nunca mais será a mesma. O jogo da vida, formado de maneira espetacular. Quando fecundamos o óvulo, começamos rapidamente a crescer. Éramos apenas uma célula, mas em poucas horas já éramos centenas. Em poucos dias éramos milhões. Pouco a pouco fomos introduzidos no ventre das nossas mães e de um modo assombrosamente maravilhoso fomos formados. Milhões de células foram-se diferenciando e formando o aparelho cardiovascular, respiratório, renal, sistema nervoso e tantos outros. Como é que a partir de uma única célula foram formados milhões de outras totalmente diferentes? Todas as teorias são pobres para explicar esse milagre. Com apenas 3 meses já tínhamos um corpo muito pequeno e razoavelmente formado, do tamanho de uma moeda. Fomos envolvidos numa bolsa de água chamada líquido amniótico. Era uma deliciosa piscina. Entramos na vida para valer, para mostrar a nossa garra. Damos pontapés às nossas mães de todos os lados. Chutávamos aqui e acolá. Virávamos e dávamos incríveis cambalhotas. Perturbávamos as nossas mães e elas achavam uma maravilha. Éramos uns chatos, mas elas achavam-nos os bebés mais bem comportados. Amaram-nos sem nos conhecer. Parece que conhecemos essa história. Vivíamos num mundo belo, mas solitário e pequeno demais para as nossas pretensões. Vivíamos desprotegidos, mas queríamos sair, correr todos os riscos para viver fora do universo do útero. O tempo não passava quando nos vão deixar passar. Teimosos, ficámos atentos, encaixámo-nos no colo do útero. Estávamos à espera de uma oportunidade para sair daquela prisão. Queríamos entrar no jogo da vida. Hoje trememos diante das curvas da vida. Naquela época ninguém nos segurava na barriga das nossas mães. Hoje procuramos lugares calmos e sem problemas. Naquela época não aguentávamos tanta calmaria. De repente, incrível, saímos. Mal nascemos e o mundo começou a desabar sobre nós. A luz agrediu os nossos olhos sensíveis. As mãos do médico amassaram-nos e apertaram-nos como se fôssemos inquebráveis. E eles ainda achavam que percebiam de bebés. Os nossos narizes e bocas estavam cheios de secreções e para as remover colocaram uma cobra de borracha que aspirava as nossas bochechas. Que coisa horrível! Só nos restava abrir a boca e berrar. Todos diziam: que choro lindo! Mal sabiam que estávamos a gritar: devolvam-me o lugar onde eu estava! O choro aliviou-nos. Chorar foi a primeira coisa que aprendemos no mundo exterior e foi a primeira que sufocamos. Desaprendemos uma das mais belas e importantes linguagens humanas, a das lágrimas. Tornámo-nos adultos inteligentes e reprimidos. Aprendemos a representar e a esconder os nossos sentimentos através dos nossos diplomas e da nossa eloquência. Nos primeiros dias chorámos muito, pois os nossos problemas aumentaram. Os alimentos começaram a fermentar no intestino e fomos atropelados pelas cólicas. A sede, antes imperceptível, passou a incomodar-nos. A cama macia era uma grossa lixa comparada à confortável bolsa de líquido em que estávamos. Tudo nos assustava. Não sabíamos uma palavra e todos queriam falar conosco. Quando aprendemos a falar, quase todos se calaram. Que mundo estranho! Apertavam as nossas bochechas, lambuzavam-nos com beijos. Éramos as pessoas mais importantes do mundo. Com o passar do tempo, os apertões sumiram, os beijos desapareceram e, à medida que caímos na vida, deixámos de ser singulares. A nossa memória parecia uma esponja.
absorvia tudo. Milhares de imagens e sons eram diariamente registados. Todas as cenas de medo, carinho, rejeição, correção e apoio vividas no palco das emoções e do intelecto teciam a colcha de retalhos da nossa memória consciente e inconsciente. O tempo tornou-se o artesão da nossa história. A sua história escrita pela vida contém milhares de capítulos com bilhões de informações ricamente entretecidas. A sua memória é mais complexa do que uma biblioteca com milhões de livros. Milhares de cientistas não desvendariam toda a sua complexidade, ainda que a estudassem a vida toda. Ao mesmo tempo que registávamos informações na memória, três fenómenos inconscientes: o fenómeno do autofluxo, do gatilho e da âncora da memória, começavam a lê-las e a construir o mundo dos pensamentos. Depois de milhões de cadeias de pensamentos produzidas inconscientemente por esses fenómenos, surgiu sorrateiramente a consciência. Descobrimos paulatinamente que temos um eu, que somos um ser exclusivo no teatro da vida, que temos desejos e que podemos expressá-los e sermos compreendidos. Surgiu então a comunicação consciente e a construção das relações sociais. A inteligência foi assim confeccionada de maneira multifocal e complexa. Nós tornamo-nos seres que pensam e têm consciência de que pensam e podem mudar a sua história, privilégio indizível da nossa espécie. Somos uma espécie inteligente num universo desconhecido. Parece tão simples viver, contudo a vida é tão misteriosa. Qualquer emoção que se experimenta é mais complexa do que os buracos negros do universo, que constroem planetas inteiros. O funcionamento da mente de um cientista de Harvard é tão complexo quanto o de um mendigo que deambula pelas ruas. Os de sangue azul nunca tiveram um colorido diferente na construção dos pensamentos em relação a qualquer ser humano, mesmo se comparados aos miseráveis sem privilégio social. Nós diferenciamo-nos porque temos uma história distinta, uma cultura diferente, mas o funcionamento da mente é exatamente o mesmo. Por isso toda a discriminação é insensata e estúpida. Os seres humanos que são deficientes mentais têm o mesmo funcionamento da mente e a mesma dignidade. A diferença só está na reserva de memória diminuída. Quem almeja treinar a sua emoção para ser feliz precisa de aprender a amar a sua espécie tanto quanto o seu grupo, independentemente do que ele representa e do ideal que o sustenta. Qualquer tipo de discriminação e de complexo de inferioridade conspira contra o prazer de viver. Os promotores da discriminação sempre foram infelizes. Hitler foi mais do que um criminoso de guerra, foi um homem infeliz. A sua emoção não conheceu dias tranquilos. Eliminava seres humanos inocentes, tentando destruir os inimigos que habitavam no seu inconsciente. Alargava as fronteiras da Alemanha, tentando alargar as fronteiras das zonas insanas da sua memória. Toda a sua agressividade mergulhou-o num cárcere emocional cada vez mais profundo. Nunca supervalorize qualquer pessoa na sociedade, independentemente do seu papel político e social. Quem se sente inferior a alguém desonra a sua inteligência e quem se sente superior nunca penetrou nas camadas mais profundas dos mistérios da existência. A felicidade cultiva-se no solo dos homens que amam a vida e que aprenderam a despojar-se de tudo
o que os desumaniza.